Boa tarde, pessoal. Agradeço inicialmente o convite, né, por participar desse evento de vocês, dos alunos, que aqui a gente também faz. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, tá? Eu tenho uma formação tecnológica inicialmente, então eu fiz o antigo Cefet, né? Centro Federal de Educação Tecnológica, e depois eu acabei enveredando para essa área de informação, e daí eu fiz biblioteconomia, sou natural de Curitiba, do Paraná, e depois acabei fazendo mestrado e doutorado nessa área de informação. Né? Tá? Então, essa facilidade que eu tenho de integrar essas duas áreas, tanto a área tecnológica como a área de informação, me facilitou, de certa forma, a criação de muitas ferramentas, né? Então, não sei se vocês usam aí ou conhecem a Brapse, por exemplo. A Brapse foi meu projeto de mestrado, tá? E que até hoje ela está sempre em evolução, né? E dentro de uma dessas necessidades de a gente organizar a informação que tem na Brapse, acabou surgindo o TESA, né? Então, o TESA é um subproduto, vamos dizer, da própria Brapse, né? Tá? Então, o que nós temos hoje no contexto de informação, tá? Então, hoje, cada vez mais, a gente tem um arcabouço muito grande de documentos, de informação disponíveis, né? E a gente diz que hoje, como está tudo conectado, está tudo ligado na internet, nos catálogos digitais, hoje a gente tem um sério problema dessa ambiguidade na recuperação de informação, né? Então, principalmente nessa questão do significado. Então, a gente chegou num limite que a gente chama do limite sintático, né? Ou seja, as palavras por si só, elas não representam o objeto que a gente está trabalhando sem ter um contexto, né? Então, a gente precisa ter o contexto. Então, a gente chegou num limite que os sistemas hoje, quanto mais genéricos, quanto maiores, maior é esse problema de ambiguação, né? Teve até um evento em 2015, no capítulo inglês da ISCO, né, internacional, aonde que se questionou muito essa questão do uso dos vocabulários controlados e dos tesauros tradicionais, se eles iam sobreviver, né, principalmente essa área do digital, da informação multidistribuída, né? E nisso veio um dos autores que eu utilizo muito, que é o Holland, né? E ele defendeu essa prevalência dos tesauros, dos vocabulários, no caso, né? Sobre as ontologias formais dos SRIs, né? Porque, principalmente depois dos anos 2000, a informática, né, veio muito forte nessa parte de querer tomar conta da nossa área, da área de biblioteconomia, de ciência da informação, dizendo que os modelos, por exemplo, de ontologias formais poderiam substituir, né? E a gente vê hoje que não é bem assim, né? As ontologias, elas ajudam muito, mas elas não resolvem o problema. Só que a gente também tinha que evoluir muito essa questão das descrições que a gente tem, né? Dentro dos nossos tesauros, né? Os nossos vocabulários.
tá? Aqui tem um exemplo, depois eu vou dar até outro, né? Então, quando a gente tem, a gente se prende muito à questão léxica, né? A questão da sintaxe, né? Então, eu posso estar me referindo à manga como uma fruta, posso estar me referindo à manga como parte da roupa, ou eu posso estar me referindo dentro da manga à cidade de São Paulo. Então, eu tenho 3 contextos diferentes para representar a mesma coisa, né? Então, a gente acaba trabalhando muito hoje com a questão do conceito, né? Então, a gente sai um pouco da questão do léxico e começa a trabalhar muito mais na representação do conceito, né? A gente tem um exemplo clássico que a gente sempre dá em aula, é que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, se eu pedir para meus alunos comprar 1 quilo de pão de pobre, eles não vão saber o que é, tá? Mesma coisa de vocês aí, provavelmente, se eu pedir para vocês comprarem 1 quilo de aipim, vai ser mais difícil de encontrar em mercados, alguma coisa. Mas se eu pedir macaxeira, que é o mesmo conceito, provavelmente vocês vão encontrar, né? Então, a gente tem esses problemas de representação do conhecimento, tá? Por quê? Porque a gente está representando, a ideia é representar um conceito, e não necessariamente a sintática, né? O léxico que você está trabalhando, né? Além desse problema que a gente tem da representação do léxico para conceitos, a gente tem um sério problema na generalização das hierarquias dentro dos tesauros, né? Então, a gente está limitado muito a TG, que é o termo geral, TE, termo específico, e TR, termo relacionado, né? Então, lá desde 1940, lá a gente tem essa ideia dos tesauros. Só que como que eu vou representar isso num contexto agora muito mais amplo, né? Então, a gente tem esses problemas de representação, tá? Então, a ideia que a gente está desenvolvendo aqui, está estudando e está tentando aplicar, em vez de utilizar o ver também, o TR, termo relacionado, né, a gente fazer um enriquecimento semântico, tá? Então, trabalhar com causa e efeito, ação-produto, agente processo, matéria-prima, produto, né? Para que isso facilite essa recuperação da informação em bases de dados maiores, né? Então, a ideia do que a gente trabalha muito aqui é substituir o TG, TE e TR por metacategorias mais representativas, mais semânticas, tá? Mas isso também não impede que eu tenha, se eu tenho já essas metacategorias definidas, que eu possa reverter para um modelo, por exemplo, mais simplificado, trocando isso aqui por um TR. Tá? Então, a ideia é a gente trabalhar numa definição mais complexa e que possa ser revertido, eventualmente, num sistema mais antigo, mais tradicional, para o modelo dos TRs. Né? Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo dessas relações associativas, as sintagmáticas principalmente, né? Dentro dos tesauros tradicionais. Então, se eu tenho uma causa e efeito, por exemplo, se eu tenho uma inconsistência, eu vou ter o quê? Uma baixa precisão. Tá? Então, eu tenho uma causa e efeito. Se eu tiver... Então, em vez de eu ter um TR puro, inconsistência e baixa precisão, eu sei que se eu tiver baixa inconsistência, eu vou ter um efeito que vai ser a baixa precisão. Então, a gente tem esse enriquecimento aqui nas relações do TR, tá? Como também agente processo, ação produto, né? Então, se eu trabalhar com a indexação, eu vou ter um produto que vai ser os índices, e assim por diante, né? Então, tenho ação propriedade, tenho matéria, tá? Tenho antonímia, oposição, né? Tá? Então, se eu tenho acesso aberto, é o oposto do acesso fechado. Então, eu não posso ter um TR geral associando acesso aberto e acesso fechado sem dar esse contexto, né? Então, essas relações associativas a gente tentou implementar dentro desses modelos de recuperação, de organização, né? Então, o próprio use, né? Usado por... Então, num tesauro tradicional, a gente agrupa tudo, acrônimos, siglas, plural, singular, masculino, feminino, né? Então, e dentro dessas relações de equivalências, né, que a gente apresenta,
a gente qualifica que tipo de relação que é. Tá? Então, se eu estou falando de página, tá? Eu estou dizendo que é por exemplo, uma abreviatura, uma simplificação. Se eu estou usando a ACR2, eu sei que é uma sigla. Tá? Se eu tenho a URGS, um acrônico, né? Se eu posso ter plural singular, né? Então a gente vê muitos catálogos que tem hora aparece professor e hora aparece professores, tá? Dando o mesmo significado. Então a gente pode eventualmente criar essas remissivas, mas qualificar essas remissivas, né? O mesmo para masculino e feminino, representando ela sempre no mesmo conceito. Então a ideia é a gente melhorar esse enriquecimento na construção dos nossos vocabulários. Tá? Então, o que nós nos deparamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Primeiro, a dificuldade de a gente ensinar para os nossos alunos esses conceitos, né? Essas formas de como construir vocabulários controlados, como construir tesauros, como construir essas taxonomias, né? E a gente fez algumas pesquisas aqui e a gente não tinha encontrado nenhuma ferramenta, né, nenhum software que possibilitasse isso, né? Agora não recordo se foi a Luciana ou a Regina que citou, que foi construído no tema 3, tá? Então a gente chegou a trabalhar com o tema 3, chegou a conversar com o desenvolvedor ali em Buenos Aires, na Argentina, mas o tema 3 tem um grande problema, que ele é monotemático, né? Então a gente não consegue criar 2 tesauros, por exemplo, no mesmo, tá? É impossível, porque você teria que subdividir em grandes categorias, ou teria que ter múltiplas instalações do tema 3. E o tema 3 acabou, de certa forma, parando no tempo, que a gente diz, porque já faz uns 8 anos que ele não tem uma atualização, né? Tá? Então, era uma dessas dificuldades, né? Permitir o uso simultâneo por vários usuários em diferentes níveis e perfis, tá? Então, a gente, aqui na URGS, a gente trabalhou muito essa questão, por exemplo, o orientador, ele é coautor no tesauro, ou ele só é a pessoa que orientou, né, que ajudou, tá? Então a gente criou um perfil de orientador para ele não aparecer como autor. Então, várias coisas foi discutido e foi desenvolvido nessas versões desse software, né? Então, a ideia, então, dessa problemática do ambiente multitemático, e também essa facilidade de compreensão. E a gente também tinha essas barreiras terminológicas e semânticas, né? Então, no meu TCC de biblioteconomia, eu trabalhei muito com periódicos científicos, e a gente via a dificuldade de construir, de usar, né, vocabulários controlados, e na época estava surgindo, né, estava em voga o SCOS, né? O SCOS é um modelo de representação de conhecimento mais voltado para a web semântica e ontologias. Então, a gente pensou, né, por que não superar esses problemas, né, e melhorar a interoperabilidade entre vocabulários, né? Porque o que a gente percebeu também é que, normalmente, o tesauro ou o vocabulário controlado, ele está muito isolado do sistema da biblioteca, né? Então, tirando alguns softwares como o Pergamo, ali, o Aleph, que consegue, mas de certa forma muito limitado, integrar esses vocabulários, não se tem essa proximidade. Então, a ideia foi desenvolver uma ferramenta que possibilitasse essa troca de forma muito mais interativa, direta, né, sem a necessidade de uma intervenção manual cada vez, né? E, principalmente, integrar com os próprios sistemas de recuperação de informação, né? Então, por que a gente não consegue integrar os vocabulários controlados dentro dos sistemas de recuperação de informação? E, de certa forma, simplificar esses processos de atualização, né? Como no exemplo que a gente deu, né, ali do aipim, macaxeira, pão de pobre, essas outras coisas. Então, a gente tem também alguns regionalismos, né? Ou, como a gente chama aqui, alguns domínios específicos, né, do conhecimento. Então, a gente tinha que ter essa necessidade de ter uma flexibilidade de trocar, por exemplo, a própria Covid, que a gente dá bastante exemplos em aula, né? Porque ela começou com gripe suína, depois mudou para Covid, agora é SARS-CoV,
Então, existe uma morfologia do termo conforme vai passando os anos. E imagine que se tivesse toda uma bibliografia catalogada com Covid, daí teria que mudar todo para o termo atualizado. Então, a ideia do tesauro semântico é que a gente indexe mais pelo conceito e não pela terminologia, né? Não pelo léxico, simplificando esses processos de integração. E também favorecer o processo de compartilhamento, né? Então, a ideia é que, se aí por exemplo, aí no Ceará, em Fortaleza, vocês criaram um dicionário, ou um vocabulário, ou um tesauro sobre literatura de cordel, por que eu vou trabalhar aqui de novo, criar do zero? Eu posso aproveitar muito dos contextos, dos termos que vocês utilizaram, e reutilizar no meu aqui, tá? E agora, aqui na URGS, a gente está fazendo muitos testes e experimentos e pesquisas usando esses vocabulários semânticos no uso de ferramentas de inteligência artificial, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem a Brapse aqui, né? E dentro da Brapse a gente tinha muitos artigos mais antigos, da década de 90, do início dos anos 2000, que não tinham um resumo, não tinham as palavras-chave. Então, a gente criou um tesauro bem amplo da área de ciência da informação, e a gente usa para treinamento e indexação pela IA. Ela verifica quais os termos autorizados e indexa aqueles documentos usando esses vocabulários. Então, isso facilitou muito para a gente. Então, a gente consegue hoje indexar uma quantidade bem grande de documentos, e para facilitar esse processo de recuperação da informação, tá? Então, a gente está passando hoje da era do léxico, da parte da palavra, da lista, né, de palavras, para essa área do conceito, né? Então, e dentro dessa área do conceito, hoje a gente consegue relacionar muita coisa, né? Então, a gente tem muita dessas propriedades que a gente chama aqui, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, eu estou falando aqui basicamente de uma habitação, eu tenho esses links com a residência, moradia, lar, né? Então, eu tenho muito essas relações diretas, e posso ter também em outros idiomas, né? Então, se eu estou falando de home, por exemplo, em inglês, eu consigo entender que lar em português. Então, hoje, os sistemas eles são muito mais interativos nesses conceitos, né? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tá? Então, a equipe aqui da URGS, né? Então, sou eu, que sou formado, como falei, em ciência da informação e também tecnologia, e junto com a professora Rita, né? Que é doutora em linguística aplicada, né? Agora a gente está em parcerias com o professor Barité, da Unolar do Uruguai, que trabalha com garantia literária. Então, a gente está ampliando os nossos estudos, nossos conceitos, né? Então, como você pode perceber, a equipe não é muito grande, né? E a gente trabalha muito com alunos, com teses, dissertações, TCCs, para estudar, identificar problemas e tudo isso, né? Então, a gente está passando hoje nessa transição, né? Então, eu brinco com os meus alunos e falo assim, hoje a gente está ainda muito preso no MARC, né? Então, o MARC 21 hoje, ele é muito bom para a biblioteconomia, mas também ele é um entrave em muitas coisas que a gente quer acabar avançando, né? Então, o MARC não nos possibilita uma integração com esses sistemas novos, COS, né, integrados. Ele ainda é muito restrito, né? Aos sistemas sintáticos ali, como eu falei, né? Então, e a gente está vendo agora cada vez mais novos sistemas, né? O próprio Alma, que está surgindo, o Fólio, que eu vi uma apresentação há uns 2 meses atrás, já está começando a trabalhar com essas partes de integrações com esses modelos do SCOS, né? Tá? Aqui não vou entrar muito detalhe, mas a gente está trabalhando muito nessas relações paradigmáticas e sintagmáticas, né? Por quê? Porque a gente está começando agora a trabalhar nessa relação, principalmente com o uso do SCOS, né? Então, a gente tem a representação que a gente chama humana, né? Para seres humanos, onde a gente conecta
o conceito dentro do SCOS, e a gente tem definição, a gente tem garantia literária, a gente tem nota de uso, a gente tem várias propriedades dentro do TESA que nos ajuda a contextualizar melhor o nosso tesauro, o nosso vocabulário, como for, né? A gente tem essa questão do conceito, né, da classe, né? Então, quando eu estou representando alguma coisa, eu estou representando um conceito, né? Essa classe principal aqui, tá? Eu posso ter o uso dos termos preferidos, tá? Então, o SCOS, eles nos permite, por exemplo, eu ter um termo preferido em português, eu ter um termo preferido em português do Portugal, eu ter um termo preferido do inglês, eu ter um termo preferido do francês, no mesmo conceito. Tá? Então, como eu citei ali a questão do lar, eu posso ter o termo preferido lar em português, home em inglês, e outras variações em outros idiomas. Tá? Então, o termo preferido dentro do SCOS nos permite essa variação, de certa forma, do termo preferido. E a gente pode ter as remissivas, né? Então, os termos não preferidos, tá? Que são as variantes. Como eu mostrei para vocês, no TESA a gente consegue contextualizar a variante, se é uma sigla, se é um acrônimo, o que é. E aqui acabou não aparecendo, a gente tem os termos ocultos, tá? Então, o SCOS nos permite também o hide label, né? Então, vamos supor que normalmente os usuários escrevem errado alguma palavra, né? Então, eu cito muito o próprio Bourdieu, né? Então, o Bourdieu, a gente escreve em português, escreve Bourdieu normal. Mas, quando a gente vai buscar, a gente tem que escrever Bourdieu, né? Então, é muito comum. Então, a gente pode criar também, dentro do nosso sistema, os termos ocultos. Ele não fica visível numa apresentação, mas se o usuário digitar, ele consegue recuperar, né? Aí a gente tem aqui os tradicionais, né? O TG, que é o broader, e o TE, que é o narrow, né? Então, termo específico e termo geral. E a gente trabalha muito nesse do SCOS do Related, que é o termo relacionado, que a gente criou várias categorias, depois posso indicar também os artigos, que nos ajuda a questão de enriquecimento semântico dos termos associativos. Tá? E ainda possibilita a explicitação formal do nosso tesauro. Então, além de a gente ter uma visualização para seres humanos, a gente pode compartilhar o nosso tesauros com outros sistemas, com outros computadores, até modelos de aprendizado, né? Então, dentro dessa estrutura, né, aqui pegando o exemplo de biblioteca, na biblioteca a gente tem só o TG, né, o TE, né, que é biblioteca pública, ou biblioteca digital. Só que a biblioteca digital não é um termo relacionado, não tem uma aproximação com biblioteca pública, né? Já, por exemplo, no TESA, a gente consegue explicitar isso, né? Então, a biblioteca, a gente tem aqui, é uma tipologia, dentro da biblioteca, eu posso ter uma tipologia que é a biblioteca escolar, tá? E dentro da biblioteca, eu posso ter um tipo de acervo, que é o acervo digital, tá? Como posso ter um tipo de acervo literatura de cordel, como foi dado exemplo, né? E eu posso integrar dentro da biblioteca escolar, por exemplo, ela faz parte, né, dos centros multimeios. Eu posso ter um centro multimeio dentro de uma biblioteca escolar. Então, eu consigo fazer essa melhoria semântica do contexto dessa informação. E isso aqui fica explicitado também dentro do modelo de compartilhamento. Então, a gente chama isso aqui de semântica forte, né? Então, isso aqui é uma semântica fraca, que a gente não consegue, de certa forma, relacionar, e aqui a gente consegue, além de relacionar, identificar que tipo de relação que é. Tá? Aqui é um exemplo mais prático de uso, né? Então, dentro do campo magnético, por exemplo, eu posso ter uma causa-efeito, que seria a corrente elétrica. Se eu tiver um campo magnético, eu posso gerar uma corrente elétrica, ou além de Lenz, por exemplo, né? Dentro do campo magnético, eu posso gerar um produto, né, pela força de Lenz, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos que pode acontecer dentro da explicitação do campo magnético, né? Tá? Posso também ter essas relações normais do TG, né? Então, o campo magnético está relacionado ao magnetismo, né? E assim por diante. Então, a ideia é que a gente consiga explicitar, principalmente os TRs, nos termos associativos. Tá? E, como eu comentei com vocês, hoje a gente está desenvolvendo ferramentas
não mais para serem utilizadas de forma isolada, né, dentro de uma única biblioteca. Mas a ideia é a gente compartilhar essa informação, né, então transformar dos sistemas de organização de conhecimentos tradicionais para os modelos SCOS, né, que são modelos que a gente pode compartilhar, que a gente pode reutilizar, e dentro do enriquecimento semântico, o SCOS, de certa forma, ele não é tão rico, né, a gente tem algumas limitações. Então, dentro da nossa proposta, utilizando o SCOS, ampliar para o modelo RDF, né, que é um modelo mais rico nas descrições, que a gente consegue criar mais contexto, né? Então, tradicionalmente, aqui o foco era lexical, a gente passa para o foco do conceito, e agora a gente está trabalhando muito mais com o foco na interoperabilidade e no contexto, né? Então, contextualizando esses conceitos. Tá? Dentro dessa base da ideia do conceito, né, como eu falei para vocês, a gente não representa mais, de certa forma, alguma coisa pelo seu lexical, né? A gente representa ele pela sua URI, né? Pelo seu endereço persistente na internet. Pode ser um DOI, pode ser um handle, pode ser um link, que esse link nunca vai mudar enquanto existir a internet, de certa forma. Tá? Então, se a gente pode representar um conceito agora por meio de uma URI, então a gente pode representar um conceito por meio de uma imagem, por meio de um som, por meio de um termo oculto, né? Por um termo preferencial, por um vídeo. Tá? Então, hoje, quando eu represento alguma coisa, eu estou representando pela URI. Então, o TESA foi muito desenvolvido nessa ideia de utilizar as URIs como identificadores persistentes de cada conceito, né? Então, essa representação, e aqui a gente tem as relações conceituais entre eles. Né? Então, o TESA, ele foi uma ferramenta baseado na web, né, que converte teoria da organização do conhecimento em aplicações mais práticas, né, utilizando principalmente a web semântica, né. Então, a gente se baseou muito nas normas, né, então a ideia foi não abandonar o processo tradicional, mas evoluir, de certa forma, ele ser reversível, né. Então, quando se constrói um vocabulário dentro do TESA, ou um tesauro, ou né, tá? A gente está utilizando a forma mais rica de descrição semântica, mas isso não impede que a gente volte, por exemplo, para uma norma mais antiga, represente ele num modelo mais tradicional, né? E, então, esse enriquecimento, né, essa forte semântica, a gente, teoricamente, extingue o TR, né, e introduz mais representações, e tudo que a gente faz, né, de certa forma, está em acesso aberto. Então, a ideia nossa era compartilhar a ferramenta, né, e também disponibilizar para uso de outras instituições, né, tá? Então, e o meu sonho de consumo é sair desse modelo isolado de vocabulários, né, que a gente tem, e trabalhar com modelos integrados, né, aonde que o tesauro ou o vocabulário, ele não seja só para o bibliotecário, ou só para o indexador, ele também faça parte do uso pelo usuário. Então, quando o usuário fizer uma pergunta, fizer uma query, fizer uma consulta, ele consiga interagir com o vocabulário, e o próprio vocabulário, o tesauro, ele consiga buscar as melhores formas de representação, ou todas as formas de representação, né? Então, a ideia é que possibilite essa melhoria das estratégias de busca do usuário, para que ele recupere o máximo de informação possível e relevante para ele. Né? Tá? Então, a gente trabalha muito com essa parte de arquitetura, né? Então, todo o TESA, ele tem ferramentas de interoperabilidade, de APIs, né? Então, não sei se vocês estão familiarizados ainda, né? Mas as APIs é que possibilitam sistemas computacionais se conversarem, né? Então, hoje, é muito comum, eu tenho, por exemplo, uma lista de termos, uma lista em vocabulários antigos,
e a gente joga dentro de uma API, e essa API converte todos esses termos em conceitos dentro do Tesa, e já cria um vocabulário, de certa forma, automático lá, que a gente acaba validando, ou refazendo, ou melhorando as integrações, né? E também, muito o nosso foco, é que a informação não seja colocada lá, eu tenho o termo, mas que eu preciso contextualizar esse termo, né? Então, trabalhando com garantia literária, com exemplos, eventualmente notas de evolução ou notas de mudança, né? Porque, como eu falei da Covid, então a Covid inicialmente tinha um nome, depois mudou, agora mudou de novo, né? Então a gente ter uma cronologia histórica desses termos, né? E também ter a questão de onde que surgiu esse termo, qual que é a referência, qual que é o ponto por que eu estou usando esse termo e não o outro, né? Então eu posso citar na literatura que esse termo é baseado no conceito de fulano ou de ciclano, né? Tá? E também, que como eu comentei com vocês, esses múltiplos domínios, né? Que eu vou entrar um pouquinho mais detalhes ali na frente, aqui, ó, tá? Então a gente trabalha muito nessa ideia que é impossível a gente ter um tesouro único para todas as áreas do conhecimento, né? Então, se eu tenho uma biblioteca, mesmo universitária, é muito difícil eu ter essa relação em um único tesouro da biblioteca, relacionar todas as áreas do conhecimento, né? Então, a gente também brinca bastante aqui, a gente diz assim, o que é, dentro de um termo, por exemplo, se eu estou falando da agricultura, o que vem primeiro, feijão ou feijoada, né? Então, a gente sabe que feijão, por exemplo, dentro da agricultura, é o termo mais geral. Por quê? Porque o feijão vai derivar uma feijoada, né? Agora, se a gente inverter o contexto, se a gente for para a área de nutrição ou outras áreas, esse conceito pode inverter. Por exemplo, eu tenho dentro da área de nutrição, por exemplo, a feijoada, ela tem como ingrediente o feijão. Então, a gente não consegue criar uma única relação num domínio geral. Então, a gente tem que acabar dividindo em microtesauros, né? Então, a gente acaba trabalhando com esses conceitos de uma forma micro, né? E o Tesa hoje também possibilita a gente ter um tesouro geral, de certa forma, mas importando ou usando os termos por meio das URIs de outros tesauros, né? Então, eu posso, por exemplo, referenciar feijão com o tesauro lá da Unesco. Posso referenciar, por exemplo, ou utilizar o termo agricultura lá do Lothaire, lá da França. Então, eu consigo intercambiar, de certa forma, ou reaproveitar muitos tesauros prontos, né? Posso, por exemplo, tem o Agrovox, da Embrapa, né? Agrovoc, que a Embrapa usa também, tem outro. Então, a gente acaba reutilizando muitas vezes para facilitar esse processo. Ou seja, se alguém já fez, se alguém já tem a definição, já tem a descrição, por que eu vou recriar tudo isso, né? Então, o Tesa possibilita essas integrações. Então, aqui um breve contexto do Tesa. Oi. Está quase acabando, viu? Tá, perfeito. Tá? Então, aqui só para a gente contextualizar, então, o Tesa começou em 2016, tá? Então, com essa ideia do projeto, né? Então, em 2017, a gente desenvolveu a primeira versão, em 2020, a gente transformou ele em multilingüe, em 2022, a gente criou essas relações semânticas, e agora, em 2024, a gente está lançando o Tesa 2, começou o desenvolvimento do Tesa 2.0, em 2026, a gente está para lançar agora com essas integrações, tá? Então, aqui tem a diferença dos dois, tá? De 2017 para 2026, tá? Essa questão, hoje já está integrada, essa questão dos microtesauros, dos reaproveitamentos, né? Então, dentro do Tesa, só para vocês terem uma ideia, a gente tem 1.723 tesauros criados, aproximadamente quase 100 mil conceitos criados e 103 mil variações. Hoje, 379 instituições do Brasil e fora do Brasil utilizam, e a gente tem em torno de 2.760 usuários que utilizam o sistema, tá? Como eu comentei, a gente trabalha mais com o conceito, né? Então, a gente sempre tem a URI, do termo de código de catalogação, onde que eu posso inverter isso aqui a qualquer momento. E a gente tem a representação semântica dele,
além de uma imagem para representar, né? Então, sempre pela URI, que nunca vai mudar. Tá? Esse aqui é o TESA 2.0, onde que a gente implementou a questão dos tesauros privados, né? Então, às vezes uma instituição não quer deixar seu tesouro público, então hoje já é possível a gente ter essas limitações, tá? Aqui também deixa o QR Code. A gente implementou, por exemplo, tem um tesouro que foi feito por uma aluna de biblioteconomia, que ela criou um tesauros para os auxiliares de biblioteca trabalharem com Libras, por exemplo, para se conversar com alunos em Libras, né? Então, ela criou os termos e pediu para uma ledora gravar, e foi gravado. Então, você consegue saber o termo, o vídeo, e você tem uma nota de definição quem referenciou, né? Tá? Então, como eu falei, a gente pode ter vários termos preferenciais. Então, o termo de hortaliça, então a gente está falando aqui da alcachofra, mas eu posso ter alcachofra em alemão, inglês, francês, como termo preferencial. Posso ter um termo oculto, que é o termo científico, no caso, né? E eu posso ter essas relações. A gente tem as notas de definição, e quando a gente vai estipular esse relacionamento, a gente pode definir que tipo de relação. Aqui está em inglês ainda, mas a gente já tem as traduções. Tá? E também, hoje, a gente consegue linkar, por exemplo, com outros modelos. Tá? Como eu comentei com vocês, posso linkar com o DBpedia, a Wikipedia e outros modelos de web, né? Tá? Então, hoje a gente está trabalhando muito com essa questão da integração da inteligência artificial com esses sistemas, né? Então, a ideia é que utilizar o que foi criado para aprendizado de máquina, né? Tá? Então, obrigado, pessoal. Espero não ter passado muito tempo.